Fala aí, pessoal, tudo bem? Doutor Kleber, uma das glórias da Advocacia Bandeirantes, seja bem-vindo. Gleice Suelen, prazer em tê-la aqui. Claudinha entrou, um abraço. Jô Anderson, meu amigo Jô Anderson, estou atrás de você, hein, cara? Grande Jô Anderson, estou à sua procura. É bom vê-lo aqui. Professor Luciano Félix. Karine Xavier, esposa do professor Félix, está aí também. Estou esperando o professor Félix entrar, já mandei o convite. Meu amigo Oliveira se faz presente. Tudo bem? Satisfação. Show de bola, cara. Acompanha até o final aí. Grande Clebão, tô te esperando, cara. Você, o Vivaldo, só trazer o livro aí pra gente autografar. Andréa Silene também está presente. Boa noite, tudo bem? Como vai? Estou esperando aí o doutor Luciano Félix entrar para que a gente possa aí dar início aos trabalhos. Olha lá, apareceu aqui. Lá vem ele. Grande Jô Anderson. Precisamos conversar, hein? Não esqueci de você, não. Vou te ligar depois, Jô Anderson. Opa! Boa noite, professor Luciano Félix, tudo bem? Boa noite, ótimo. Antes de começar essa transmissão, aproveitando quanto o pessoal está entrando aí, Alexia, tudo bem? Desejar aí um parabéns ao nosso amigo, professor Luciano Félix. É o seu aniversário hoje. Isso. E ainda assim, na data do seu aniversário, ele se fez presente para falar sobre os seus conhecimentos em direito penal, no que tange ao caso do menino Henry. Então, meus parabéns, professor Luciano Félix. Valeu. Muitos obrigado, anos de vida, muitas felicidades a você e sua família. Obrigado. Eu vou, a pedidos, desconectar aqui as mensagens, os coraçõezinhos e tal, que é para a gente poder ele diminuir, né? Que ele fica travando. Antes, porém, agradecer a presença de todos que aí estão. Acabou de entrar aqui a professora Flávia Martins, minha colega lá da Unip. Professora Flávia, muita satisfação em tê-la presente aqui e todos também. Eu vou desativar aqui as mensagens e tal, que é para a gente poder, que aí trava menos, aí fica melhor aqui a transmissão, não é mesmo, professor Félix? Isso, melhor. Vou desativar aqui as perguntas. No final a gente vai reabrir para ver se a gente consegue responder alguma pergunta, porque o tema é muito longo, muito abrangente, então nós precisamos aqui falar bastante. Não é mesmo, professor Luciano Félix? Com certeza, bom, vamos lá. Já dei parabéns para ele, vocês me ajudaram. Vou aproveitar para convidar vocês a conhecerem a obra Direito Penal, parte geral, do professor Luciano Félix. Tem uma partezinha aqui, ó, que está, já deixei marcada, porque eu vou ler uma partezinha do livro dele aqui. E quem quiser o livro, eu indico para meus alunos. Está super atualizado, parte geral. Segue o professor Luciano Félix no Instagram, chama ele no direct, que ele está postando esse livro aí para o Brasil inteiro. Então, quem quiser o livro dele, chama ele no Instagram. Legal. Que o livro vai para o Brasil inteiro. Também temos aqui Prática Processual Penal, que é o meu livro. Quem quiser também, é só mandar uma mensagem no direct, que a gente está mandando aí. Não podemos, com dedicatória. Ficar sem aqui, ó. Muito obrigado pela preferência. Está gostando do livro, professor? Aqui, ó. Já comecei a ler. Está gostando do livro, professor Luciano? Prática Processual Penal. Pessoal, ó. Tá muito legal. Tá muito. Como é que tá chegando aí a transmissão? Deu uma travadinha. A imagem do Dr. Pérez travou um pouquinho. A imagem do Dr. Pérez. Deu uma travadinha aí, professor Luciano Félix.
Mas já já ele volta, pessoal. Já já ele está conosco. Eu travada pra mim aqui. Opa! Opa! Voltou, voltou. Voltou, voltou. Professor Luciano Félix, me ouve bem? No 4G, Esse melhor, vou botar no 4G, vou começar a fazer os testes. Tá me ouvindo bem? E aí? E aí? Você me ouve bem agora? Tô te ouvindo. Uhum. Tô te ouvindo. Uhum. E aí, o que você achou do meu livro? Tá gostando? Rapaz, ó, Rapaz, ó, excelente, excelente obra, tá? Comecei excelente já a obra, ler, tá? Comecei já a ler e viu o quanto e viu o quanto tá didático, o tá quanto didático, tá o quanto prática, tá realmente, a prática prática, processual, realmente, você prática encontra aqui processual, peças você muito encontra bem peças elaboradas, muito bem fundamentadas. elaboradas, fundamentadas. Recomendo Ó, muito, gente, vale a recomendo pena. muito, gente, vale a Prática pena. processual penal. Prática Vale a processual pena penal. mesmo. Vale a pena mesmo. Legal, te agradeço. Bom, pessoal, nós vamos começar agora a falar do caso. Eu vou pedir para vocês que estão online aí assistindo a gente, clica aí no aviãozinho, convida seus amigos, clica no aviãozinho aí, convida todo mundo, Isso. né? O pessoal poder compartilhar dessa live com a gente. Professor Luciano, sobre o caso Henry, infelizmente aquele garoto que foi morto lá no Rio de Janeiro, fortes indícios de autoria por parte do doutor Jairinho e fortes indícios por parte da sua própria genitora. O que você vislumbrou nesse caso aí do ponto de vista penal? Realmente teve a incidência das circunstâncias qualificadoras? Não teve? Qual que é a tua visão desse caso do ponto de vista penal? Então, gente, conforme o doutor Pérez está expondo aí, né, e temos também a mídia, né, colocou os fatos ali, até então investigados, certo? Já eu e o doutor Pérez gostaríamos já de colocar, bem claro para vocês, estamos conversando alguns reflexos penais e processuais penais, que estão sendo vislumbrados em uma investigação policial, certo? Nós não estamos aqui para bater o martelo em nada, nós estamos dando uns reflexos do que nós temos em mãos e o que está sendo noticiado. Tá certo, gente? Então, conforme está sendo noticiado, a gente observa que estamos diante, em tese ali, né? Diante de um crime de homicídio, certo? Então, crime de homicídio, nós sabemos o Código Penal. O Código Penal nós temos o chamado crime de homicídio simples, certo? Que ele está lá no artigo 2.1 caput. E nós temos também o crime de homicídio qualificado, certo? Um homicídio qualificado. E esse qualificado, ele se encontra no 2.1, certo? Parágrafo 2º. E fala assim, ó, se o homicídio é cometido, aí tem as alíneas aqui, certo? Tem as alíneas, desculpa, os incisos, trazendo assim as qualificadoras, tá certo? Para esse crime. E como é uma qualificadora, ele aumenta a pena, ele qualifica, ele traz uma pena muito mais, né, rígida. Ora, reclusão de 12 a 30 anos, certo? O que nós vemos, gente, né, com base nas investigações que estão sendo divulgadas, vemos ali, podemos falar em um motivo torpe, sim, um homicídio qualificado por motivo torpe, pode acontecer, pode vislumbrar dentro disso aí, mas vislumbra-se também motivo fútil, certo? Ora, por que esse Jairinho, o agente do crime, fez isso? Qual é o motivo?
né? Em regra, a gente não vê motivos tão relevantes assim para ter acontecido um crime tão bravo. Certo? Então a gente vislumbra isso, essa ideia é um motivo fútil, motivo torpe. Motivo torpe, gente, dentro do direito penal é aquele motivo repugnante, aquele motivo abjeto, certo? Motivo torpe, ele fere diretamente a ética moral e a justiça social, no caso da justiça, do que a sociedade pensa como justiça, certo? Então isso fere a sociedade no seu sentimento de justiça, certo? A gente vislumbra também, senhores, né, conforme o inciso terceiro, que dentro do inciso ali, fala sobre meio insidioso ou cruel, certo? Vemos ali, então, que um meio cruel. Um meio cruel foi utilizado. Porque, conforme foi relatado pela mídia, certo? Pelo delegado e sua equipe de investigação, né? Foi feito exame cadavérico, foi feita toda a perícia e constatou-se uma laceração no fígado, constatou-se outras hemorragias, né, internas, enfim. Ora, não foi coisa simples para criar tanta gravidade nessa lesão interna. Tá? Então, meio cruel. Meio cruel, ou seja, qualificadora. Também temos aqui dentro dessas qualificadoras, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Certo? Então, isso é uma qualificadora que o Código Penal traz para esse crime de homicídio. Por quê? Estamos diante de um menino, certo? Um menino de 6 ou 7 anos, eu acho, né? Exatamente, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que é isso. Enfim, é uma criança. Então, ele não consegue se defender pela situação dele. A situação dele física, compleição física, uma criança, tá certo? E ainda, gente, dentro disso, nós vimos aqui, então, essas questões, né, que qualificaram o crime, né, conforme as investigações trazidas para o caso. Deixa eu te interromper só um minutinho. O pessoal está pedindo, vê se você tem um foninho fácil, porque está dando retorno à tua fala. Está dando retorno? Isso. Deixa eu melhorar aqui. Oi, tá dando muito retorno. O celular está carregando? O pessoal está comentando que o seu áudio ele está dando muito retorno, então está um pouco ruim de entender o que você está falando. Acho que colocando o fone resolve. Né? Eu só estou com dificuldade, a mesma entrada que carrega o celular, é a entrada do fone. Coloca um pouquinho o fone, você vê que o celular vai desligar, tira o fone. A hora que eu tiver na minha fala, você põe para carregar. Isso! Boa. Aqui, pessoal, aqui é que nem o programa do Faustão, não tem nada combinado. Quem sabe faz ao vivo. Então é isso, pessoal. Enquanto o professor Luciano Félix está colocando o fone, então esse primeiro momento da nossa fala, ele está avaliando do ponto de vista penal quais seriam as circunstâncias qualificadoras. Você sabe que lá no artigo 121, parágrafo 2º, tem diversas circunstâncias qualificadoras. Então, essa é a análise jurídica que ele está fazendo. Seria cabível a qualificadora do motivo torpe, a qualificadora que vulgarmente estão dizendo que é a qualificadora da tortura
A bem da verdade é a circunstância qualificadora do meio cruel, ou seja, do meio de execução cruel. Ele também falou do meio que impossibilitou a defesa da vítima. Então aí seriam circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio. Professor Luciano Félix, me ouve bem? Consegue me ouvir bem? Consegue me ouvir bem? Opa, chegou. Chegou, doutor. Está me ouvindo bem aí? Sim. Bem melhor o áudio agora, ficou ótimo. Melhorou aí, né? Eu comentava com o pessoal aqui, que você estava fazendo uma avaliação do cabimento das circunstâncias qualificadoras do artigo 121. Seria possível motivo torpe? O pessoal está falando de forma vulgar, né? Seria a qualificadora da tortura, mas a bem da verdade, como você bem esclareceu, é a qualificadora de execução do meio cruel e também a qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima. Sim. Então, por favor, dê continuidade aí no seu raciocínio. Certo. Então, o que acontece? Só um minuto. Liga o computador para mim aqui. Carregador. Aí, o que acontece aqui? A gente vê essas questões, né, de qualificadoras, certo? E além de qualificadoras que a gente pode vislumbrar nesse caso concreto, né, esse caso concreto investigado até então, nós temos também, gente, as circunstâncias agravantes, certo? Circunstâncias agravantes. Então, devemos lembrar, né, principalmente nós, os operadores do direito, os estudantes do direito, uma observação muito importante lembre-se que essas circunstâncias do artigo 61, o artigo diz assim, eles sempre agravam o crime, certo? Sempre agravam o crime. Quando, lembra disso? Quando não o qualificam ou não são elementos dele, certo? Então é aqui que a gente tem que ficar esperto. Então o que acontece aqui? Aí nós vemos de agravantes aqui, a gente pode depreender aqui, conforme o Código Penal, que com abuso de autoridade, né, aí tem um agravante lá, com abuso de autoridade prevalecendo, aí dentro dessa agravante, prevalecendo-se de relações domésticas, certo, gente? Olha o agravante aí, relações domésticas. Então, é quando o autor se aproveita daquela relação doméstica familiar para praticar o crime. Então, o Código Penal, ele vem e agrava a pena do agente, certo? E temos também, interessante também aqui, uma outra agravante que a gente pode constatar no Código Penal contra criança, certo? Ora, criança. Então, a vítima, criança, bastando ser criança ali, vai incidir essa agravante, certo? Conforme o Código Penal nos traz, certo? Temos essa questão agravante. Agora vamos ver a questão, tá? Algum ponto processual ou eu posso já continuar seguindo uma posição da mãe no evento criminoso? Ou a gente trata o que é se posicionar, o doutor, na questão processual? Luciano, primeiramente, você me ouve bem? Sim, te ouço. Sim. Perfeito. O pessoal está falando agora que nós dois colocamos os fones, que o áudio ficou maravilhoso. Opa, o pessoal legal. Comentou que o áudio ficou bom. Show. Então, o problema aqui era o fone. Bom, então, queria te perguntar justamente isso. Você já explicou que, no caso concreto, vão ter circunstâncias qualificadoras, ou seja, não foi um homicídio simples, não foi um crime contra a vida simples, é um crime extremamente
grave, que tem circunstâncias qualificadoras que aumentam a pena, e, além das qualificadoras que aumentam a pena, também tem circunstâncias agravantes. Então, tem algumas pessoas que estão nos assistindo que não são do direito, então circunstâncias agravantes, elas sempre vão aumentar a pena no patamar de 1/6, enquanto as qualificadoras, elas podem aumentar em valores superiores, em frações maiores. Então, o homicídio simples, ele tem a pena de 6 a 20 anos, o homicídio qualificado já parte de 12 a 30 anos. Então, muito provavelmente aí as penas serão muito superiores a 12 anos. Professor Luciano Félix, eu sei que o pessoal está curioso e é o que eu quero te perguntar. O papel da mãe nesse crime, ela foi autora, ela foi coautora, ela foi partícipe, ela tinha aquela figura de garantidora, era relevante aquela omissão da mãe do ponto de vista penal? Qual que é a tua visão dessa questão da participação da mãe nesses fatos? Certo. Então, senhores, o que acontece? A posição da mãe, a gente numa análise aqui jurídica dentro dos fatos, né, que nós lemos, nós vemos que pode acontecer ali da mãe estar numa posição de coautora de um crime ou coautora por omissão relevante, certo? A omissão relevante dentro do direito penal, gente, o que acontece? É quando alguém, podendo agir e devendo agir por ordem legal, por determinação da lei, ela deve agir, ela não o faz. E isso gera o chamado crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, certo? Imagine você, gente, coautor. A gente sabe, dentro do direito penal, senhores, autor é aquele que pratica a conduta principal do verbo. O verbo, né, que a gente chama o verbo, o núcleo do tipo, certo? O núcleo do tipo, tá? Esse autor, ele pratica aquele núcleo do tipo, o verbo da figura típica ali. Então, o que acontece? No crime 121, matar alguém. Autor, então, é aquele que age diretamente para matar, certo? E a gente chama de partícipe aquele que assessora a conduta principal do agente. Tá certo, gente? Assessora. Então, ele não pratica a conduta principal, mas ele assessora aquela conduta principal. Tá certo? Então, coautora, ela será coautora, gente. Ela será, a depender das investigações. Então, se ela praticou alguma ação direta de matar, certo? A criança. Se, no momento que o agente do crime estava agredindo a criança, ela também agrediu de alguma forma, ela é coautora. Agora, se ela não agrediu diretamente, mas ela ficou inerte diante daquela situação, ela vai ser classificada ali como uma coautora por omissão relevante. Por quê? Porque a omissão relevante é o que nós falamos ali, quando o agente devia e podia agir para impedir o resultado, né? E nessa omissão relevante nós temos as alíneas lá, A, B e C, e esses. E o que ela nos traz? Ela nos traz, né, que a gente pode aqui, ó, dar uma olhada aqui, abrindo o código, e você vê que o artigo 13, o parágrafo 2º, né, ele nos traz, gente, ó, o seguinte, ele nos traz aqui que, ó, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o dever de agir incumbe a quem? Ora, a linha a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Olha que interessante aqui. Então, a lei abarca a mãe ali. Por quê? Porque ela, por lei, ela tem obrigação de cuidado e vigilância e proteção daquela criança. Se ela quedou-se inerte, assistiu aquilo ali e simplesmente não fez nada, ela é coautora de um crime
de uma omissão relevante, de um homicídio por omissão relevante. Aí eu volto a falar, se ela, de alguma forma, agiu, teve alguma ação, ela praticou a conduta do verbo. Então, ela é coautora direta mesmo. Aqui, que Dulcinete, ela coautora por omissão relevante. Por quê? A lei, mais uma vez eu falo, a lei, ela obriga quem devia e podia agir para evitar o resultado. Certo? Doutor? Bem interessante essa questão do artigo 13 que você trouxe, porque lá no artigo 13, como você fez a leitura aí, eu vou reler de novo aqui, artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é plenamente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Então, letra A. Tenha por lei obrigação de cuidado para a proteção ou vigilância. Então, é claro que pai e mãe, eles estão obrigados por lei ao dever de vigilância e cuidado da sua prole, dos seus filhos. Então, é aquele velho exemplo doutrinário que a gente encontra nos livros de direito penal. O menino está se afogando. Aí alguém avisa o pai, olha, seu filho está se afogando na piscina. Aí o pai fala, não, deixa ele se debater um pouquinho para ele aprender a virar homem. E aí o menino vai lá e morre. É claro que o pai vai responder por esse delito, que ele tinha o dever de cuidado. Portanto, essa omissão, ela tem uma relevância do ponto de vista penal, claro. Agora, chamou atenção também a linha B do artigo 13. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E aqui seria aquela figura contratual do garantidor. Será que a babá, que fora contratada para zelar pelo bem-estar do menor, ela não teria a responsabilidade de evitar esse resultado? Então, essa é uma questão que deve ser avaliada, porque do ponto de vista do artigo 13, parágrafo 2º, da linha B, a babá, ela também estava na figura de... Exatamente. Ou melhor dizendo, a babá estava na figura de garantidora. Portanto, talvez tenha algum reflexo penal para a mesma. Mas, professor Luciano, eu ouvi aqui atentamente a sua explicação e eu concordo com o que você disse do ponto de vista jurídico. Entretanto, do ponto de vista do fato, eu tenho para mim uma convicção pessoal, posso até estar enganado, não estudei o processo, mas talvez a mãe ela possa ter anuído a referida conduta, porque eu não consigo compreender como uma genitora, ciente que o menino já vinha apanhando, sendo maltratado, submetido a maus tratos, há semanas, há meses. Não era novidade para ela esse fato. E depois de toda aquela sessão de tortura, e aqui eu digo em tese, a gente não presenciou os fatos, ela continua no lar conjugal, ela faz selfies em depoimentos em sede de delegacia, e no dia seguinte ao enterro do menor, ao dia seguinte ao velório, a mesma se apresenta num salão de beleza para cuidar ali da sua aparência. Então chama muita atenção essa conduta que nos leva até ao entendimento de que realmente não fora uma mera omissão, não fora um non facere, não foi um simples non facere, uma omissão penalmente relevante, obviamente, mas sim sugere que ela anuiu a conduta, porque a partir do momento que ela descobre o fato, ela continua mantendo aquele nexo conjugal, faz de tudo para esconder o fato, faz de tudo para defender aquele que ceifou a própria vida do filho. Então parece-me que, para além dessa relevância penal, para além desse não fazer, teve o fazer, teve o anuir com a conduta dolosa, assumindo o risco do resultado. Ao meu ver, talvez ela possa até entrar na figura do dolo eventual. É uma outra discussão que vai depender do conjunto probatório. Então, acho que o pessoal que está nos assistindo tem que ponderar esses dois elementos. O que o doutor Félix falou sobre a coautoria
na omissão penalmente relevante e também, dependendo do conjunto probatório, o dolo eventual e ter aderido à conduta do executor. Não é isso, professor Félix? Exatamente. Exatamente. Está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Está me ouvindo? Está muito eco aí? Agora com os fones de ouvido parece que ficou bom. Melhor. É porque, vamos lá. Porque o doutor levantou uma questão interessante, exatamente. A depender do conjunto probatório, né, que for, né, trazido para os autos do processo, certo? Vai ser analisada exatamente uma possibilidade, tá? Porque ainda, né, várias situações estão sendo descobertas ainda, mas é um levantamento interessante no posicionamento do doutor Pérez. Pode até haver um dolo eventual. Vamos aguardar mais elementos, então, que de repente possa até chegar a uma situação dessa, tá? Mas frisamos aqui que quem responde, senhores, por omissão relevante, ele responde pelo resultado do crime, certo, gente? Isso, né, só para deixar claro. Então ela só ficou inerte, então a pena dela vai ser pequena. Não, o artigo é claro. Ela era obrigada a impedir o resultado. Então, se ela não impediu o resultado e ela tinha o dever jurídico de impedir esse resultado, o direito penal, a lei vai cobrar dela severamente. A sua omissão será muito cara. Isso, gente, a gente pode também fazer uma analogia a uma omissão de um policial, certo? Né? Então, sempre quando eu dou aula, várias vezes eu tenho policiais que estão na minha sala, no direito, que fazem direito, na faculdade, isso aqui. Esse então, exemplo está no livro que eu acabei de ler, tá? Legal, legal. Então, exatamente. Então, o policial, meu amigo, que deixa de agir, não é só deixou de agir. Não é tão simples assim, não. Porque ele está ali, por lei, para impedir o resultado. Se ele deve e se ele podia agir. Se preenche esse binômio, ele responderá pelo próprio resultado, certo? É isso aí. E o doutor tem um posicionamento processual. O que o doutor tem dentro, né, dessas análises aí? O doutor Pérez tem para a gente aí, trazer para a gente uma análise dentro do processo, questões de prisão, questões probatórias. Gostaria que o doutor colocasse para a gente algum posicionamento acerca disso. Nosso nobre doutor, doutrinador processualista. E falo novamente, gente, você tem que ver as peças que tem aqui dentro, que eu acompanhei algumas peças aqui que tem aqui dentro. Vale muito a pena, hein? Adquira, recomendo muito. Umas peças muito interessantes, recursos, ações autônomas, certo? Muito interessante mesmo. Mas vamos lá, doutor. O pessoal está com muita dúvida, professor Luciano, a respeito da prisão. Afinal de contas, houve a prisão preventiva, houve a prisão temporária, por que prenderam, por que demoraram tanto a prender, como é que foi, como é que não foi. Bom, primeira coisa que tem que ser pontuada é o seguinte, eu estou aqui com cópia da decisão liminar do habeas corpus que indeferiu o pedido de revogação de prisão temporária. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro não foi decretada a prisão preventiva. O que seria a prisão preventiva? Prisão preventiva é aquela prisão que não tem prazo. O sujeito pode ficar preso durante todo o curso do processo até uma sentença penal condenatória definitiva. Não. No caso em tela, foi decretada a prisão temporária. Tá? Então, a prisão temporária para crime comum, ela pode ser de 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias,
e para o crime hediondo e equiparado a hediondo, ela tem um prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Portanto, para o crime hediondo, a prisão temporária pode chegar até 60 dias. Então, a primeira coisa que tem que ser destacada é, neste caso, o senhor Jairo José Santos Júnior e a senhora Monique Medeiros da Costa Espírito Santo de Almeida foram presos por força de uma prisão temporária. Portanto, como é um crime de homicídio qualificado, então estamos diante de um crime hediondo, razão pela qual eles ficaram presos por 30 dias, a partir do dia 8 de abril, que foi a data da prisão deles. Fim desses 30 dias, se a autoridade policial requerer ou o membro do Ministério Público requerer, o juiz pode prorrogar essa prisão por mais 30 dias, totalizando 60 dias. E por que eles foram presos? Bom, aos que nos assistem, há que se fazer uma diferenciação entre aquela prisão suplício, que é a prisão de cumprimento de pena. Então, depois que o sujeito é considerado culpado e não é cabível mais nenhum tipo de recurso, então a prisão ela passa a ser o quê? Uma penitência. A prisão passa a ser pena. A prisão passa a ser cumprimento de pena. A prisão temporária em que Jairinho e Monique se encontram não é uma prisão ainda suplício, não é uma prisão cumprimento de pena, é uma medida cautelar. O que é uma medida cautelar dentro do processo? É algo para se acautelar as boas investigações, é algo a se acautelar a apuração e a colheita da prova, sem a influência de fatores externos. Então, eu vou ler para vocês aqui o que está no acórdão que denegou o pedido de liberdade. Então, diz assim, isso porque, no dia 26 de março de 2021, foram cumpridos mandados de busca e apreensão de aparelhos celulares, notebooks e outros eletrônicos do paciente e seus familiares, que concederam livre acesso, disponibilizaram senhas e que houve vazamento de informações pela Polícia Civil relatando supostas mensagens do dia da ocorrência apagadas, alusivo à ideia de que os pacientes teriam agido com o intento de embaraçar os trabalhos de apuração ou ocultar provas. Então, notem vocês, e surge do próprio texto do acórdão que negou a revogação da prisão temporária que o motivo da prisão não foi de ter sido um crime bárbaro, de ter sido um crime hediondo, de ter sido um crime que chocou toda a sociedade. A culpabilidade, ela não anda junto com a prisão. Eles poderiam estar respondendo esse processo ainda em liberdade. Como começou a investigação, eles estavam em liberdade. Eles poderiam ter permanecido em liberdade. Entretanto, surgiram indícios no processo, ou melhor dizendo, surgiram indícios no inquérito que demonstraram que eles teriam conduzido testemunha, teriam coagido testemunha no curso da investigação, estariam desaparecendo com mensagens de WhatsApp que seriam alusivas à demonstração eventualmente da culpabilidade. Então começaram a surgir diversos elementos que os próprios réus estariam embaraçando as investigações. Então o que diz a Lei 7.960? Pois não. Só, dentro disso aí, só para ficar bem fundamentado, nós temos, gente, posicionamentos tanto do STF como do STJ e o MEI no âmbito da doutrina, é claro, ao dizer que a gravidade do crime por si só, ela não dá aso a uma prisão preventiva, certo, gente? Então, às vezes, isso traz embaraço, né? Porque, às vezes, a pessoa, gente, como é que pode? O cara comete um crime daquele que está solto. Assim. A gravidade, por si só, gente, não leva ninguém, né, a ser preso preventivamente, certo? O que leva alguém a ser preso é exatamente o que o doutor Pérez está asseverando, né, nas palavras dele aí. A questão do embaraço do processo, né? É o artigo lá do Código de Processo Penal, né? É a conveniência da instrução criminal, não é isso? Então, só para dar esse posicionamento aí, tanto do STF como do STJ, e
no âmbito doutrinário também que assente da mesma forma. Doutor Pérez. Exatamente, professor Luciano, é exatamente isso. Então, nesse caso, como destacado, eles poderiam estar respondendo esse inquérito em liberdade. A gravidade do crime, a repercussão social, nada disso é elemento a justificar a custódia cautelar, até para os já precedentes do STJ, do STF. Ou seja, significa dizer que os réus fizeram alguma coisa que deu causa à decretação da sua prisão temporária. Então, a prisão temporária ela está regulamentada na Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989. A prisão temporária, que é essa prisão que tem prazo, ela não está dentro do Código de Processo Penal, e sim dentro dessa lei especial, 7.960 de 89. É uma lei curtinha, tem 2, 3 artigos, e no artigo 1º ela já diz o seguinte: caberá prisão temporária. Inciso 1º, quando é imprescindível para as investigações do inquérito policial. Inciso 2º, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários para o esclarecimento da sua identidade. E o inciso 3º, olha que interessante, a lei de prisão temporária ela traz um rol taxativo. Só cabe prisão temporária nesses crimes. Então diz lá, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E aí tem um rol taxativo: homicídio doloso, sequestro, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor. Então tem vários motivos ali. Então veja, para decretar a prisão temporária de alguém, esse inciso 3º do artigo 1º, ele deve ser conjuntamente colocado ou com o inciso 2 ou com o inciso 1º. Basta que esse inciso 3º, das fundadas razões, com um crime em si listado, seja conjugado com outro inciso. Então, qual foi o inciso que teve essa conjugação? Foi o artigo 1º, inciso 1º, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Por quê? O próprio acórdão destaca o seguinte: alegada interferência deles na investigação, notadamente na orientação das testemunhas, inclusive com apontamentos de participação dos advogados, ora impetrantes. Isso porque nas mensagens identificou-se um suposto episódio de maus tratos pelo paciente Jairo em favor de Henri, quase um mês antes do óbito, pretensamente narrado pela babá da criança, a paciente Monique. Então veja só, no caso em tela, estamos diante do artigo 1º, caberá prisão temporária, inciso 1º, quando imprescindível para investigação no inquérito, somado ao inciso 3º, quando houver fundadas razões. Então, por isso que nesse caso concreto, se justificou a decretação da prisão preventiva. Os réus fizeram alguma coisa, orientando testemunhas, coagindo testemunhas, desaparecendo com provas, inclusive provas eletrônicas, provas digitais, infoprovas extraídas do WhatsApp. Então, eles próprios deram ensejo à necessidade da prisão temporária para acautelar o inquérito e aí, a partir disso, a polícia poder investigar e chegar a uma conclusão, se eles são culpados ou se eles são inocentes. Então, essa é a função da prisão temporária. Garantir a boa investigação e a boa conclusão do inquérito sem qualquer tipo de interferência externa. Então, esse é o fundamento da prisão temporária. E não punição, não antecipação de punição, como bem destacado aqui pelo professor Luciano na sua fala. Então, basicamente é isso que a gente gostaria de destacar sobre a prisão temporária, que é diferente da prisão preventiva, que é outra coisa. Tá. Não é isso mesmo, professor Luciano? Exatamente. Muito bem colocado, né? A temática aí da prisão temporária, né? Que exigem requisitos, exigem, né, seus pressupostos, tá? Então, exatamente, o doutor Pérez abordou muito bem, detalhado, esse posicionamento, certo? Porque
voltamos, né, e frisamos novamente, né, que nós temos prisão-pena, certo? Que é a prisão suplício, que é a prisão-pena. A prisão-pena é para condenação, certo? E temos a prisão temporária, a prisão preventiva, que a gente chama de prisão provisória, né? Então, essa prisão não é para penalizar ninguém. Essa prisão é para resguardar a investigação, resguardar o processo penal em sua lisura e na apuração dos fatos na mais pura verdade, certo? É isso aí, doutor Pérez. É um caso bastante rumoroso, é um caso daqueles que a gente não gostaria de jamais ter que presenciar. Os acusados, ao meu ver, serão levados ao tribunal do júri, serão, sim, eventualmente julgados pelo júri popular e será, claro, um caso midiático. Todos os jurados vão chegar lá para fazer o julgamento já contaminados pelas infinitas notícias que serão e são diariamente bombardeadas pela mídia, pela internet, etc, etc, etc. Assim como ocorreu no caso dos Nardoni, né, que infelizmente também teve um resultado tão assustador quanto o presente. Agora, é claro que a gente precisa destacar, né, professor Luciano Félix, que aqui nós estamos fazendo uma análise meramente jurídica, hipotética, trazendo aqui aos nossos amigos, aos nossos alunos, a questão das circunstâncias qualificadoras, como elas se comportam, a questão das agravantes, como se comportam, a questão da figura do garantidor, dentro do artigo 13 do Código Penal, da relevância, da omissão penalmente relevante, porque é claro que os advogados da mãe, eles vão, com certeza, alegar que ela não foi omissa, que ela não tinha motivos nenhum para desconfiar do companheiro dela e que ela também, obviamente, não aderiu a essa conduta. O que a gente acha extremamente difícil, porque... Por esse posicionamento, o doutor Pérez está analisando, gente, é que nós não estamos fazendo juízo de mérito algum. Estamos fazendo conforme a temática, né, da nossa live. São reflexos, os reflexos, né, que podem ser observados até então diante das investigações. Porque várias alegações, tanto do Ministério Público, órgão acusatório, quanto da defesa, serão, né, jogadas aí a lume, serão, né, apresentadas a lume, para quê? Para ver a dialética do processo e o contraditório, a ampla defesa, e tudo isso vai ocorrer ainda, que poderá surgir outros reflexos até se chegar a uma condenação ou não, né? Tanto do Jairinho como da mãe dele também, e chegando até a babá, como o doutor Pérez expôs muito bem, podendo abarcar até a babá ali, se for o caso, se o conjunto probatório demonstrar. Certo? A gente fica bastante consternado, né, professor Luciano, diante desses fatos, porque se o menino, se o Henri, ele era um estorvo para sua mãe, se ele era um estorvo para o tal do Jairinho, parece-me, segundo o que nós temos na mídia, que ele tinha um pai bastante amoroso, que gostava do menino, que se importava com o menino. Então, por isso que eu sempre falo, professor Luciano Félix, e eu sei que você vai concordar comigo, que o direito de família, ele é muito mais pesado, no meu modo de ver, do que o direito penal. Porque se os pais se preocupassem mais com os filhos, não fizessem tantos joguetes com as crianças, em razão de pensão alimentícia, em razão de horário, em razão de não sei o quê, essas crianças estariam sofrendo menos. Ora, se essa mulher não queria essa criança, por que ela não abriu mão da guarda para o pai? Já que ela queria viver uma vida de solteira, já que ela queria viver uma vida de treino em academia, uma vida de luxo, etc, 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 fizesse uma situação para abrir mão da guarda do menino em favor do pai, para evitar esse resultado. Exatamente. Então, isso que realmente traz indignação.
Porque quando, na hora de, na vara da família, brigar por conta de centavo por centavo, na hora de fazer boletim de ocorrência, porque o pai atrasou um minuto, no sábado era para trazer o menino às 7, trouxe 7h30. Já vai fazer boletim de ocorrência por desobediência? Então, não estou falando desse caso específico, mas os casos que a gente observa. Vai na vara da família brigar por causa de R$50. Vai na polícia fazer BO porque atrasou 10 minutos. Então, são aquelas picuinhas que tem na vara da família que a gente acha um absurdo. Por isso que eu digo que o direito de família é muito mais pesado que o direito penal. Então, infelizmente, professor Luciano Félix, um caso que era para ter sido resolvido na vara de família, em razão de desamor, em razão de empatia, vai ser resolvido aonde? Na vara do tribunal do júri. Exatamente. Excelente colocação. Exatamente. Você falou, você fechou aí de forma, né, esplêndida. Exatamente. Ora, um caso que era para ser resolvido na vara de família, né, olha onde agora foi parar, né, no tribunal do júri e indica, né, conforme informações está indicando, uma pena muito pesada. Que o doutor viu é a questão dos crimes hediondos. Crime hediondo, que está ficando claro conforme as investigações aí. E o pacote... O menino foi parar no cemitério, o menino foi parar no cemitério e os outros dois vão para a vara do júri. Não é mesmo? O menor foi parar no cemitério e o padrasto e a mãe agora vão para a vara do júri. Poderia ter sido resolvido lá na vara da família. Estou te ouvindo, positivo. Estou te ouvindo. Oi. É porque tem uma falhada quando você estava fazendo sua exposição, deu uma travada aqui. Conforme nós falamos, um caso que era para ter sido resolvido facilmente na vara da família, teve duas consequências horríveis. Sim. A primeira, o menor foi parar no cemitério. E agora, o padrasto e a mãe vão parar na vara do tribunal do júri. Então, exatamente. Por isso que eu digo que o direito de família é muito mais pesado que o direito penal. Poderia ter sido resolvido antes perante o juiz da vara da família. Professor Luciano Félix, vamos às nossas considerações finais? Opa, vamos. Então, gente, o que acontece? O menino passou correndo. O que acontece? Então, nos posicionamos aqui, né? Mais uma vez, gostaríamos de deixar claro, né, quanto a situações hipotéticas, não fizemos nenhum julgamento de mérito, certo? Nenhum juízo de valor, estamos diante de uma investigação ainda, tá, gente? Que a investigação, né, está caminhando e, conforme as palavras do delegado, né, fortes acusações contra a vítima, o acusado, Jairinho, e também agora contra a mãe, certo? Estão aparecendo conforme as palavras do delegado. Então, fizemos esse apanhado aqui sobre os reflexos penais, né, e processuais diante do caso concreto, até o momento das informações que nos foram, né, trazidas pela mídia, certo? Agradeço a presença de todos aí, tá? E passo a palavra para o doutor Pérez para as considerações finais. Ele tem professor Luciano Félix para a gente aqui para apresentar, nossa, aí que ele vai falar agora. Professor Luciano Félix, obrigado pelas explicações, agradecer o pessoal presente. Só falar uma novidade, vocês sabem que eu e o professor Luciano Félix, nós montamos um curso chamado Ciências Penais, baseado no livro dele de Direito Penal, baseado no meu livro de Processo Penal. E esse curso ele é híbrido, ele tem parte de Direito Penal e parte de Direito Processual Penal. Na parte de Direito Penal, o professor Luciano Félix traz os princípios do Direito Penal, traz a questão da teoria analítica do crime, traz a questão da dosimetria da pena, traz a questão dos regimes prisionais
tudo dentro do Código Penal. Então, bem interessante. E eu, por meu turno, trago a parte dos princípios constitucionais, do processo penal, trago todas as atualizações do pacote anticrime em matéria processual penal, como, por exemplo, o acordo de não persecução penal, e apresento até aulas práticas de como elaborar um pedido de revogação de prisão, um pedido de habeas corpus. Nosso curso tem mais ou menos 8 horas de conteúdo, são 40 aulas, 20 aulas do professor Luciano, 20 aulas minha, e esse curso estará disponível a quem tiver interesse a partir de quarta-feira na nossa plataforma www.falatribunos.com.br www.falatribunos.com.br. Pessoal que está assistindo, me segue no Insta, segue o professor Luciano Félix no Insta dele, e dentro dos nossos perfis lá no Instagram vai ter a plataforma e o convite para vocês, para quem quiser fazer o curso. O curso foi feito de forma bastante doutrinária, bastante técnica, e principalmente esse curso ele vai ser de fácil acesso. Será um curso que vai ser possível a aquisição de vocês, e vocês vão ter um bom tempo aí para assistir e reassistir as aulas, tá? Então é um curso bem acessível, não é caro, porque nós queremos fazer essa interlocução com vocês, pessoal que está fazendo faculdade, pessoal que está estudando para a OAB, pessoal que vai prestar concurso público e precisa de um up, então esse curso vai se encaixar para você como uma luva. Me segue o professor Luciano, dá uma conferida no site www.falatribunos.com.br, que a partir de quarta-feira você já pode entrar lá e adquirir um dos cursos que vão estar à venda, inclusive o curso Ciências Penais, que foi feito com o máximo carinho, o máximo de atenção para vocês. Não é isso, professor Luciano? Exatamente, gente. Conforme o doutor Pérez falamos, bem detalhado, buscamos assuntos relevantes, assuntos que a gente sabe que a OAB vai te cobrar, assuntos que sabe que dentro de uma audiência você vai precisar desse assunto, você vai precisar estar em memória essa matéria para você defender, para você analisar provas, para você, né, operar o direito, né? E o pessoal que está fazendo concurso público também tem muita informação boa que concurso, assim, exige o tempo todo, né, dos concurseiros. Então, tá muito legal, tá, gente? Adquira nosso curso aí, que vai valer muito a pena, vocês vão gostar, tá bom? Eu já quero também agradecer todos aí que estão, né, nos assistindo, certo? Agradeço aí os meus alunos, né, outros colegas, advogados, né, outros que não são da área jurídica, mas acharam interessante o tema e vieram assistir, tá certo? Os alunos aí, ó, de São Paulo, do nosso professor Pérez e o nosso pessoal, né, de São Paulo aí. Agradeço muito a presença de todos e passo aí a palavra para o nosso doutor Pérez para fazer o fechamento da nossa live. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado a todos. Valeu. Um abração. Valeu, pessoal.